somos luz e amor para os que padecem, os que padecem grande dor. Salve Maria, salve Maria, Maria, salve Mãe Santíssima. Deus por nós, por todos nós. Boa noite a todos. Gente, peraí, tem muita gente sem jantar aí? Como é que é o negócio? Boa noite a todos. Boa noite. Já melhorou. A ala encarnada respondeu até que vim, né? Porque a desencarnada já tinha respondido. Agora a encarnada voltou, que coisa boa. Ô, gente, vocês estão sentindo calor? Quer que ligue o ventilador? Tá tudo bem aí? Ah, então tá. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite à luz da doutrina espírita, nós estudarmos o Evangelho do Cristo. E eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Bom, todos já tiveram a oportunidade de vir, que coisa boa, ficamos felizes com isso. Vamos lá, recados rápidos, pessoal. A evangelização, a casa oferece evangelização infantil, pré-mocidade e bebês, nas segundas, quartas e sextas, de 20 às 21. Ou seja, enquanto os pais estão aqui escutando o Evangelho, tanto os jovens, as criancinhas e os bebês vão todos escutar um pouquinho do Evangelho. Coisa boa, né? E também nós temos a mocidade aos sábados, a partir das 14 horas. Também nós temos estudos. O ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ocorre todos os sábados às 17 horas. Às sextas-feiras, nós temos o estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos e obras do André Luiz, a partir das 19h45. Também nós temos a tarefa do coral, todos os sábados às 16 horas. E lembrando que esse mês nós estamos em promoção na livraria com descontos de até 20% em livros usados e livros novos. E, por último, mas não menos importante, está chegando o dia da nossa festa junina. Será agora no próximo dia 15, a partir das 16 horas. Sintam-se convidados a comer uma comidinha gostosa, a ter um papo bem agradável com as pessoas. É um momento de confraternização. Sintam-se convidados de coração a participar conosco. E a gente precisa da ajuda de vocês também para que essa festa aconteça. Aqueles que tiverem condição de doar qualquer quantidade de alimento ou até o recurso financeiro será muito bem-vindo. Pessoal, todos esses recadinhos aqui, maiores informações com as meninas da portaria, tá? E hoje, eu inverti a ordem propositalmente, nós vamos falar do necessário e do supérfluo. E quem vai falar para nós é o nosso irmão Aldair. Ok? Esse assunto, toda vez que a gente toca, eu sempre volto para casa pensativo. Será que eu estou realmente lutando pelo necessário ou estou pelejando com o supérfluo? Espero que também vocês tenham essa oportunidade. Mas não tem jeito da gente começar um estudo
sem pedir o amparo, a proteção de Jesus, esse mestre maior, esse amigo incondicional de todas as horas. Então eu convido vocês a nos acompanhar. Jesus, oh irmão querido, ceareiro divino de nossas almas, aqui estamos, Jesus, novamente eternos pedintes, de braços estendidos a vós, rogando teu amparo, tua proteção, para que possamos, Jesus, mais essa noite de estudos, aprender um pouquinho mais, Jesus, sobre os teus sábios ensinamentos e sobre as sábias leis que nos regem. E por isso, Jesus, te agradecemos e também te rogamos, nos ampare, nos conduza, nos guie, de maneira tal que o estudo possa fluir da maneira mais equilibrada possível. Possa o palestrante da noite ser envolto por vibrações benditas e conduzir, Jesus, o estudo segundo a tua vontade. Por isso, Jesus, te pedimos, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos conduzir, para que a gente possa junto aí criar o estudo da noite, que é um tema muito interessante, né? Necessário e supérfluo. Aonde será que está essa linha que divide, né? Onde a gente sai realmente da necessidade, quais são as nossas reais necessidades? Porque para mim entender o que para mim é supérfluo, primeiro eu tenho que entender o que me é necessário. Entender o que é necessário parte de eu entender a minha encarnação, o objetivo da minha encarnação, o gênero da minha encarnação. Nós vamos começar fazendo uma observação dentro disso, porque quando nós estamos no plano espiritual, a gente faz uma programação para encarnar. E nós escolhemos um gênero de prova. Pode ser a riqueza, pode ser a pobreza, pode ser a dificuldade familiar, pode ser um meio de vícios, em que eu vou ter contato com pessoas com vícios, até mesmo no próprio lar. O gênero eu escolho no plano espiritual. A partir do momento que eu encarno, as consequências da encarnação vai depender do meu livre-arbítrio nessa encarnação. De como eu vou me colocar diante das situações que vão aparecendo na minha caminhada. E aí a coisa é individual, porque cada um vai agir com o patrimônio que tem. E quando a gente fala em agir com o patrimônio que tem, a gente tem uma palavrinha que a gente tem muito medo dela, muita dificuldade em assumir, que é o erro. A gente tem que desligar um pouco disso. Porque tem muitos irmãos nossos que ficam presos nessa situação. Entendem que errou em algum momento, que poderia ter sido melhor. Sempre que a gente passa por uma dificuldade, que a gente passa por uma dor ou por uma crise, lá na frente a gente acha que errou. E a gente fica preso. Por que eu não fiz desse jeito? E a resposta está no momento que a gente está vivenciando. Porque se eu tivesse a cabeça hoje, que eu tenho, através de tudo que a doutrina já me amparou e já me auxiliou, eu teria feito tudo diferente com 15 anos. Mas com 15 anos eu dei o melhor que eu tinha. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com o erro, com a dificuldade, entender que eu não tenho que esconder dos meus erros, eu tenho que aprender com ele, trabalhar junto com deles para que eu possa efetivamente crescer. Dentro dessa linha, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é necessário. Vocês já pararam para pensar o que é necessário para a sua encarnação? Quando a gente fala em necessário, a primeira coisa que vem à cabeça, condição financeira, estrutura financeira, é o primeiro pensamento que a gente tem. Quando eu penso, para mim ser uma pessoa tranquila, para mim entender e estabelecer o que é necessário, como eu citei, os 15 anos, 16 anos, eu escutava meus pais cumprimentar os vizinhos. Quando ou era cumprimentado, como vai, tudo bem? A resposta era sempre a mesma. Lá em casa está tudo bem.
as latas estão cheias. Né? Não era assim, dona Antônia? Era a referência que tinha naquela época. Entendia-se o que era necessário. Nós vamos ver, nós temos 3 perguntas aqui, no capítulo 5 do livro 3, do livro dos Espíritos, necessário e supérfluo, 715, 716, 717, que vai tratar desse tema. E nós vamos conseguir perceber como que nós afastamos do necessário com facilidade. E a pergunta 716, ela traz para a gente: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? E a espiritualidade traz a resposta: sim. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Então a natureza, ela nos mostra. Quando eu disse aqui no início que a nossa preocupação com a necessidade, a gente enxerga o financeiro, a gente que já caminhou um pouquinho, a gente sabe que a misericórdia divina não desampara. O que é necessário para a nossa evolução espiritual vem à nossa porta. O campo material, de uma maneira ou de outra, a solução aparece. Aqueles que estão aqui, que já têm uma caminhada maior, perdão, se pararem para pensar, empregos que já tiveram, apertos, alegrias, e estamos aqui. Tivemos situações na década de 80, que hoje a turma está achando aí que está tudo bagunçado, que está tudo muito difícil. Aquela época era muito pior. Uma população crescendo, muitos jovens, pouco emprego, pouco recurso, uma inflação enorme. E todos nós fomos amparados e passamos. Como vamos passar por essa fase agora, se entendermos o necessário? Na pergunta seguinte, quando se coloca para a espiritualidade, a resposta que vem da espiritualidade é a seguinte. Eu vou até ler, pedir a permissão para ler, para a gente contextualizar. 717. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Mas vem logo uma observação embaixo que é muito interessante. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Essas perguntas é que Kardec fez à espiritualidade sobre o que é necessário. Nós criamos situações para a gente e vamos aceitando situações outras que vão chegando à nossa porta, que passa a ser determinante, que passa a nos trazer sofrimento, preocupação, sacrifício. Vou falar aqui de 3 datas. Podemos falar de 4 até. Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal. São todas datas comerciais, que se tornaram comerciais, até mesmo o Natal. E que traz muita dificuldade para muita gente, porque se tornou necessário
festejar, se tornou necessário presentear. E muitas das vezes a gente cria problemas futuros em função dessas datas, porque não educamos aqueles que estão no nosso lar, ou melhor, talvez não fomos até educados para isso, para entender que o maior presente do lar, ou num lar, é uma boa convivência. O que me é necessário no lar é um equilíbrio emocional, uma vivência pacífica, onde todos que ali habitam possam ter recursos para levar a sua encarnação com o máximo de equilíbrio. Porque os percalços vão vir, e tem que vir, porque são eles que nos fazem crescer. Isso nós estamos ainda dentro do necessário. Então é necessário que eu tenha dificuldade, é necessário que eu tenha crise, para que eu possa movimentar. Vamos pegar o exemplo de uma criança no berço. Quando ela começa a engatinhar, segurar na grade para se levantar. Se toda hora que ela fizer esse movimento, você for lá e pegá-la para evitar que ela caia, ou para evitar que ela não tenha esforço, ela não desenvolve força nas pernas para se movimentar. É preciso aquela busca, é preciso o exercício. É preciso que ela movimente para que ela consiga se fortalecer. E essas dificuldades dos nossos dias são estabelecidas pela espiritualidade amiga para isso. Só que a minha visão, para que eu entenda esses processos, para que eu entenda a necessidade daquela situação que chegou à minha porta, gente, não pega a sua encarnação toda não, pega 1 ano, 12 meses, olha quantas alterações tem na sua caminhada. Quantas pessoas chegam, quantas pessoas saem, às vezes mudança de trabalho, às vezes até mesmo mudança de endereço. São as variações que a vida vai te apresentando que são necessárias para você trabalhar determinados valores. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o supérfluo. Nós falamos aqui um pouco sobre necessidade, que é para a gente fazer O que é o supérfluo? Tudo aquilo que vai além da necessidade. Perguntaram um sábio uma vez o que era supérfluo, e ele disse o seguinte: dorme no chão por 1 mês, alimentando de água e pão. Tudo que vem além disso é supérfluo. O que ele quis dizer com isso? Dormir é uma necessidade, não é? Aonde eu vou dormir é um desejo. Aí eu vou ter que aprender a equilibrar o que eu necessito com o meu desejo. Comer é uma necessidade. O que eu vou comer entra no desejo, que também vai me levar a uma condição de dificuldade ou não. Porque a gente sabe que organicamente você pode sentar numa casa, comer arroz, feijão, um ovo fritozinho. Peço desculpa aqui para quem não jantou ainda, né, gente? Aquela comida caseira gostosa. Ou você pode sentar no melhor restaurante que você imaginar, com o prato mais sofisticado que puderem te apresentar, e talvez até o mais caro. Depois que você comeu, a sensação é a mesma, de saciedade. É a mesma. Pode estar lá um talher diferente, uma mesa diferente, um conforto a mais, mas a sua necessidade de estar saciado e alimentado é a mesma. Vou pegar um exemplo aqui do supermercado, porque aqui supermercado é um local que todo mundo vai, não tem como. Vocês já pararam para olhar como que o supermercado faz? Aonde você encontra no supermercado óleo, feijão, macarrão, açúcar, sal? Geralmente é no fundo do supermercado. Vocês sabem por que isso é feito assim? Porque isso é necessário. E o que é necessário você vai buscar. Supérfluo, eles trazem tudo para frente.
e colocam nas primeiras prateleiras e nas gôndolas, obrigado, Paulo, ali na frente. O Paulo falou e André vibrou, por isso que deu certo. Colocam na frente, que é para suscitar, que é para despertar o nosso desejo. Para as crianças, então, é uma maravilha, né? Fica na altura deles. Isso é supérfluo. Porque isso, se a gente não vê, nós não compramos. E mais, se nós entramos dentro de um supermercado e se estivermos com fome, sem alimentar, tudo que você vê, você vai pegando. Então, até onde você chegar, até você chegar no necessário, você já encheu o carrinho de supérfluo. Isso aí, gente, é real. Entra no supermercado e observa. E de vez em quando eles mudam de lugar. Para que, se você acostumou com o supermercado, que você tenha que caminhar para encontrar. Isso é em todo comércio. Isso é lei do comércio, lei de venda. Fazem isso exatamente para produzir mais venda. E nós, óbvio, vamos consumir. Eu peguei esse exemplo para passar agora um pouquinho para o plano espiritual, para o que nos desejam, aqueles que nos amam dentro da nossa caminhada. O que é necessário para a minha evolução espiritual? O que eu necessito? Se a gente pegar o Pentateuco de Kardec, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, né, Paulo? Acho que é isso mesmo. A gente vai ter uma relação do que a gente necessita. Mas eu vou fazer um resumo. Eu já falei das oportunidades que vêm à nossa porta. E dando o exemplo do supermercado, ficou demonstrado que para mim buscar o que eu necessito, precisa de um esforço, precisa de um desejo, precisa de uma vontade, para que eu vá em busca daquilo que eu necessito. Porque o que é supérfluo vem na minha porta a todo momento. A todo momento. Se você pegar um WhatsApp hoje, ou um telefone e ligar, chega propaganda de tudo que você possa imaginar. Menos do que você necessita espiritualmente. Para chegar uma mensagem edificante, você tem que estar conectado a algum grupo ou algum meio religioso. Porque se não for, não chega. Não chega. Então, se eu necessito de um processo evolutivo, de aproximar, e aí eu volto a lembrar, a minha ferramenta de trabalho junto à espiritualidade amiga, junto a Jesus, é meu pensamento. Se eu tenho a necessidade de me conectar com o bem, com a fonte divina, eu tenho que ter o hábito de receber que tipo de mensagem? Com cunho divino. Eu tenho que criar esse hábito, porque isso me é necessário. Mas por que a gente desvia disso? Porque nos incomoda. Porque no nosso inconsciente, o nosso espírito sabe da nossa necessidade. Então eu vou para aquelas outras situações que são feitas para distração. Fazem uma experiência para vocês perceberem como que a gente está mal acostumado. Pega uma palestra, seja ela de quem for, do cunho religioso que for, de 1 hora. Começa a assistir. Na primeira vez que você fizer, essa hora vai custar passar. Vai custar passar. Mas pega um programa que traz entretenimento, passa e você nem vê. Porque você já está habituado com aquilo, você se condicionou para aquilo. É o supérfluo na frente do supermercado. Chamou minha atenção, eu paro para olhar aquilo e não dou atenção para aquilo que me é necessário. Nós viemos aqui, normalmente uma vez por semana,
temos um encontro gostoso, vamos estudar, nos é necessário? É. Mas e o resto da semana? Eu só fico na entrada do que é supérfluo? Do que me agrada? Do que me dá prazer? Quando a gente fala que eu dei o exemplo aqui, do comer ser uma necessidade, o que comer, desejo, se eu for olhar para os meus desejos, eu vou dificultar muito a minha encarnação. Eu vou ter muita frustração. Por que eu vou ter frustração? Porque às vezes o que eu estou desejando não está na minha programação reencarnatória. E se não tiver na minha programação reencarnatória, não vai adiantar eu querer. Como o estudo diz aqui, que ele inicia aqui esse comentário, né? O limite do necessário e do supérfluo não tem nada de absoluto, não tem uma barreira que me determina, a não ser a minha vigilância. Como que eu faço para perceber isso? Vou dar uma ideia, mas não podem me xingar, viu, gente? Homens e mulheres, essa semana faz uma experiência, tira tudo que está no seu guarda-roupa e começa a olhar. Você vai se deparar com coisas lá dentro que você nem sabe que você tem. Você nem sabe o que você tem. Você sabe por que isso acontece? Porque isso está no desejo do comprar. A compra suscita em nós, a compra nos traz uma sensação de poder, de pertencimento ao meio. Então, muitas das vezes a gente compra, né? Tem pessoas que quando está chateada, está angustiada, ela vai lá e compra uma blusa, porque traz essa sensação de poder. Mas não é necessário. Tanto não é que ela vai colocar dentro do guarda-roupa e às vezes nem vai usar. Eu não estou dizendo aqui, gente, que você tem que ter um par de roupa, um par de sapato. Tenha quantos você achar que deva ter. Só que o seguinte, dê a importância real para aquilo. Porque as nossas frustrações, elas só chegam à nossa porta a partir dos nossos desejos. Porque se eu interiorizar minha necessidade junto com a lei divina, eu elimino meu sofrimento. Porque eu saio da disputa, eu saio da luta do meio. Eu não tenho necessidade de sair andando e comprar por comprar. Na década de 80, eu vi um estudo uma vez que é muito interessante, que cai dentro disso, sobre uma promoção. Quando uma promoção ela é boa, vocês já pararam para analisar isso? Quando que uma promoção é boa? Quando você está precisando daquilo que você viu, quando aquele valor cabe no seu bolso e efetivamente vai te ser útil, aí ela é boa. Na maioria das vezes a gente compra promoção por quê? Porque está barato. É comum a gente fazer isso. Só que, voltando para o lado espiritual, como que é a compra na loja divina? Vocês já imaginaram como isso funciona? Seria mais ou menos assim: chegou uma pessoa, entrou numa loja que vendia dons divinos, diversos dons, e ela chegou ao balcão, foi atendida e pediu, falou: olha, eu quero muita felicidade, muita esperança, muita paz, muita prosperidade, fortuna, e foi fazendo sua lista. E a pessoa anotou e foi lá pegar. Daí a pouco veio o vendedor e colocou os pacotinhos em cima do balcão. E a pessoa virou e falou: mas está tudo aqui? Eu pedi, era em grande quantidade. Então, esse vendedor diz para essa pessoa: sim, aqui nós vendemos todos os dons,
mas vendemos a semente. O plantar e produzir é com você, com o seu esforço, com a sua busca, com o entendimento que cada semente dessa necessita. E aonde a gente vai buscar esse conhecimento? A natureza nos mostra. Cada planta, cada tipo de fruta tem uma quantidade de água específica, de sol, de solo. O agricultor tem que conhecer isso tudo. De tempo de produção. O alface você vai plantar, com 10 dias você está colhendo. Quem vai plantar café sabe que vai colher com 5 anos. Tem outras culturas aí, como a tâmara. Se eu implantar hoje, só no meio da próxima encarnação, talvez eu vou conseguir comer. Porque ela demora 80 anos para produzir. A natureza nos mostra que quando nós iniciamos um trabalho, com a observação dentro do que nos é necessário e dentro do que a vida nos apresenta dia a dia, gente, no lugar que você estiver, no lugar que a providência divina te plantou, no seu lar, com aqueles, às vezes, que você tem extrema dificuldade, eles é que são a ferramenta para você ir trabalhando esse plantio e ter uma colheita lá na frente segura. Mas se você deixar a sua visão sair para o supérfluo, você vai se perder. Porque você vai para um campo que você não domina. Desejo é a mesma coisa de você montar num cavalo indomável. Se você não tomar cuidado, você vai ter a queda mesmo, porque ele só vai aumentando. Hoje nós temos aí terapeutas, psicólogos, pessoas que são da área sabem disso, que são os compradores compulsivos. Não é só comprador não, viu, gente? É em todas as áreas das nossas viciações. Quando o texto diz sobre os vícios, tudo aquilo que consome o meu tempo, de maneira que não me traz crescimento, que não produz nada de bom em mim. Vou dar um exemplo aqui, que sei que eu vou cutucar muitos homens. Um jogo de futebol. Observa as torcidas, de vez em quando eu fico assistindo hoje, e olha que eu passei por esse meio. É engraçado como a gente consegue torcer com tanto sofrimento. O dia que ganha é uma alegria de 5 minutos. O dia que perde para o rival é uma semana de sofrimento. E a gente não consegue separar isso. Eu estou dando esse exemplo do necessário e do supérfluo, trazendo esses exemplos do nosso dia a dia. Pois não? Perfeitamente. Também. Mas é o seguinte, ele disse aqui, falando do cruzeirense, não do atleticano, né? Se tivesse do Rio hoje, seria do Flamengo e não do Vasco e não do Flamengo, né? Mas, gente, voltando aqui para o nosso campo de comentário hoje. Espiritualmente necessário, então, vamos fechar na caridade? Pode ser? Caridade é necessário para a minha evolução. Assim traz o Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade... O que seria o supérfluo? O que seria o oposto da caridade? Nesse contexto que a gente está trazendo aqui. Assistencialismo. Tema complicado. Tema que trabalhei com um dos dirigentes da casa essa semana, antes de trazer esse assunto para cá, foi até uma sugestão dele, foi muito bem-vinda. Caridade e assistencialismo. Caridade é levar para os nossos irmãos aquilo que é necessário, para que ele possa movimentar, para que ele possa caminhar. Hoje, quando a gente fala de assistencialismo, eu fiz um curso ano passado,
e fiquei impressionado de ver. Eu chegava na cidade às 7 horas da manhã, descia pelo metrô, porque lá próximo não tinha estacionamento, o curso era na Praça 7. O número de marmitex cheio de comida jogada no meio da rua, no centro da cidade. Quem vai no centro da cidade de BH está vendo isso para todo lado. Sabe o que é isso? Passou o limite da necessidade. São vários grupos que entenderam que a caridade está atrelada unicamente ao dar. Joana de Ângeles, no filme do Divaldo Franco, Os Mensageiros, ela tem uma frase que diz o seguinte, que esse tipo de ação, ao longo do tempo, só produz miséria e pobreza. Porque você tira a capacidade da pessoa movimentar. Ela sabe que ela está ali na rua, ela toma café pela manhã, ela tem almoço, ela tem jantar. Nós tivemos países fora aqui que o pessoal estava pedindo, pelo amor de Deus, para poder dormir. Que toda hora chegava um e acordava eles para dar um café, para dar um lanche. Isso não produz nada de bom. Dentro do Evangelho nós temos uma parte que chama infortúnio oculto. O que é isso? É você ir até a porta da pessoa que realmente está passando necessidade para levar uma cesta básica, e aquilo é temporário, até que ela consiga se restabelecer. Vou fazer aqui um elogio, que eu vi uma reportagem sobre isso, tive um amigo pessoal que se tornou pastor da igreja da Lagoinha e trabalhava nessa área. Você já viram esse pessoal ficar na porta de igreja evangélica? Você sabe por que não fica? Porque eles acolhem, eles dão um banho, dão roupa, dão uma Bíblia, a pessoa tem que ir para o culto, e eles vão arrumar para ela um trabalho digno para que ela possa movimentar. Sim. Ela acolhe os moradores de rua, eles têm que... Pois é, a questão é o seguinte, eu tenho que levar o necessário para que o espírito se movimente, para que ele saia daquela condição que ele está. Porque se ele volta e eu continuo dando assistência, eu estou contribuindo para que ele permanecesse, para que ele permaneça naquela situação. Vou dar um outro exemplo. Eu frequento uma casa que chama Paz, Amor e Caridade. Ela fica ali no Santa Efigênia. A gente faz um estudo lá, eu faço, o Mendes também, e foi até pelo convite do Mendes que eu fui para lá há alguns anos. E teve um assalto lá. O responsável lá chama Moura. E o Moura foi para a delegacia. Ali na Rua Itambé, ali na Floresta. Como estava demorando lá dentro, fizeram ocorrência, aquela situação toda, ele estava na porta. Tinha um grupo de pessoas, parou um policial do lado dele, virou para ele e falou, está vendo aquilo ali? Ó? Vocês são responsáveis por isso. Porque tem café da manhã, almoço e jantar. Ele falou que tomou um choque. Na hora que ele escutou aquilo, ele falou, olha, realmente ele tem razão no ponto de vista dele. Quem é mais antigo aqui sabe, você não tinha isso nas ruas. Primeiro, que era considerado vadiagem. E segundo, gente, que as pessoas produziam mal para o sustento da família. Então não tinha essa facilidade que você tem hoje. Você não tinha um sacolão. Não tinha. Eu me lembro, passava um verdureiro vendendo verduras, o cara fazia os plantios. Rara das vezes se comprava porque não tinha dinheiro. Cada um buscava aquilo, mas tinha o que era necessário. Você tinha o café da manhã, você tinha o almoço e você tinha um jantar. Hoje, a pessoa come o dia inteiro, ao ponto dela abrir uma geladeira e ficar olhando lá para dentro e falar, aqui não tem nada que eu quero. Vai para o armário da mesma forma. Sabe por que não tem o que ela quer? Porque ela não está com fome. Ela não está com necessidade. Ela está operando no supérfluo. Ela está operando já num campo do desequilíbrio. No campo do desequilíbrio. Você sai hoje, vai num shopping. O que é um shopping center?
ele é todo programado para você consumir. Cores, cheiros, posições da loja, tudo é trabalhado para que você possa consumir, inclusive alimentar. Você chega, você está satisfeito, você não está pensando em comer. Na hora que você vai andando, tem lá um cartaz de um sorvete, tem um cartaz de um salgado, tem um cartaz de um sanduíche, e aquilo vai te trabalhando. Daqui a pouco você está sentado na praça de alimentação. Trazendo para o nosso lado espiritual, vamos tentar alimentar de coisas boas, de coisas equilibradas, fazer leituras edificantes, programas edificantes, para dar oportunidade àqueles que nos amam, que nos afiançaram a encarnação, nos dá a condição de entender o que é realmente necessário para a nossa encarnação. E aqui eu não estou falando que ninguém tenha que crescer, ou que não deve crescer materialmente falando. Que cresçam materialmente falando, mas conscientes daquilo que realmente é necessário, daquilo que realmente nos importa. Se eu tenho uma condição melhor hoje, que eu posso gerar um emprego, eu devo fazer. Por que eu devo fazer? Porque toda riqueza que vem à minha porta vem pela permissão do Pai. E para que isso seja colocado no campo de necessário na minha porta, é importante que isso também produza a riqueza do próximo. Aí podemos entrar num conceito aqui, né? Mas como que uma pessoa que é rica vai produzir a riqueza de um operário? Ô, gente, para quem está desempregado, sem ganho nenhum, um salário mínimo é uma riqueza, porque te dignifica. É através dele que você vai levar o alimento para dentro do seu lar. O necessário parte por esse lado, porque quando eu penso só no meu egoísmo, como eu dei o exemplo aqui de um guarda-roupa, e a gente ainda tem a capacidade, você vai lá, abre, na hora que você vê aquilo que você comprou há 4, 5 anos atrás, você fala, não, agora eu vou usar, e coloca lá de novo. Não é? As coisas precisam movimentar. Riqueza foi feita para gerar riquezas. Essas situações grandiosas que nós vemos aí, acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e aqui eu vou falar da parte espiritual, torno a falar, situação grandiosa, de oportunidade para muitos espiritualmente falando. Se a gente focar no que é necessário nesse momento, nós como os cristãos espíritas, é uma oportunidade grandiosa para quem desencarnou, que pode ser um resgate, uma oportunidade maravilhosa, aquilo que nos choca, né, que a gente não vai falar, e eu não vou abordar isso, porque todo mundo já viu isso nas redes sociais. Eu quero falar agora do lado bonito, que é o do que é necessário para a nossa evolução espiritual. Nós estamos num processo de transição de provas de expiação para mundo de regeneração, e vão acontecer mais situações dessa. Não precisava ser assim, mas a nossa condição atual nos coloca diante dessas situações para que a gente desperte. Quem aqui hoje conseguiu fazer uma prece para os nossos irmãos do Sul? 1, 2, 3, 4. Por que eu fiz essa pergunta? Espiritualmente falando, nós estamos todos interligados, com a mesma necessidade. Qual que é a nossa necessidade? Evoluir. Evoluir. Se você pegar a resposta que vem, por que acontecem os flagelos, é para a nossa evolução. É para que a gente possa evoluir. E uma situação dessa do Sul vai fazer e vai trazer acontecimentos que vão trazer evoluções que talvez demorariam séculos para acontecer. Mas devido a essa tragédia, isso aflora. Muitos de nós têm oportunidade
Olha quantos voluntários que foram para lá, arriscando a vida. E arriscando de maneira real, não é para fazer firula. Teve irmãos nossos que perdeu a vida. Tem um médico aí, desencarnou lá trabalhando. Vocês acreditam que isso é por acaso, gente? Então, quando a gente fala de caridade, a caridade ela tem que ser real. Porque quando eu vou para o assistencialismo, eu perco essa característica. Eu pego a pessoa e coloco ela no campo do coitadinho, isso ela não precisa. Não precisa. Vamos lembrar da passagem de Jesus. Jesus, quem chegava até ele, tinha que chegar na condição e com mérito para ser auxiliado. Com mérito. Vamos lembrar daquele irmão nosso lá que era cego e que deixou a capa, né, que é aquela passagem bonita. Ele deixa a capa e vai até Jesus, e Jesus pergunta a ele o que ele queria, ele pede para enxergar e depois vai seguir Jesus. Sabe o que representava soltar a capa para aquele jovem? Naquela época, para você pedir esmola, você precisava de uma autorização do governo. E essa autorização vinha através dessa capa. Então, quem tinha a capa estava autorizado a pedir esmola, os demais não. Aquela capa era tudo o que ele tinha. Quando Jesus passa, ele faz um movimento e solta a capa. Ô, gente, ali ele arriscou tudo que ele tinha. Quando ele soltou a capa, ele deixou todos os sustentos dele para ir até Jesus. Temos o outro exemplo do movimento. Lembra que eu falei aqui do supermercado que você tem que ir lá buscar? A mulher hemorroísa, né, que vai lá e toca Jesus. Olha o movimento que aquela criatura fez. Hoje, para a gente estudar, é tranquilo. Mas naquela época era considerada pecadora, impura. E ali ela arriscou a vida dela. E ali Jesus traz um ensinamento quando ele fala: quem me tocou? Os discípulos olham para ele e falam: mestre, todo mundo te comprimido, você pergunta quem me tocou? E ele responde: porque de mim saiu virtude, de mim saiu energia. Essa energia que Jesus usou, gente, é a mesma que nós temos a nosso favor. É a mesma que uma mãe, quando o filho está com uma febre, ela faz uma prece, põe a mão na cabecinha dele, dá um passe, fluidifica uma água. É a mesma que com o pensamento que eu estou aqui agora, se eu tiver alguém com enfermidade no meu lar, ou algum conhecido, eu vou emitir para eles em pensamento. É o mesmo que a hora que nós citamos aqui os nossos queridos irmãos do Sul, após ser citado e que todos aqui pensaram no Rio Grande do Sul, sai daqui uma corrente vibratória que vai auxiliá-los dentro daquilo que é necessário. Até mesmo durante o sono físico. Sim, sim, aí é uma questão de desdobramento. Se você estiver em sintonia, se você estiver em sintonia com os mentores, porque nós estamos aqui em palestra, em conversa, reunidos em nome de Jesus, não estamos? Aonde estiver um ou dois em meu nome, aí eu estarei. Não termina aqui, gente. A hora que a gente dorme, a sequência, cada um vai para onde lhe é próprio, dando daquilo que tem. Então, se eu quero entender o que é necessário para a minha encarnação, porque para a minha parte material eu já sei. Eu tenho que ganhar para me sobreviver? Tenho. Para pagar a escola do filho? Tenho. Para vestir? Tenho. Para alimentar? Ok, está tudo certo. Mas eu não posso dar mais importância a isso do que a minha evolução espiritual. E nesse ponto, eu vou entrar agora que está chegando nos minutos finais, numa situação muito interessante. E vou dar um exemplo de egoísmo, né? Que nós temos e muito. Se seu filho for fazer uma prova, um concurso,
como que é a prece que você faz? A Deus para ajudá-lo, não é? Os outros que estão na sala lá fazendo prova com ele também são filhos de Deus? Então a prece teria que ser para ajudar a todos, para que o melhor que estiver preparado possa alcançar o objetivo. Se vai ser seu filho ou não, vai depender do esforço dele. E mais, se aquilo condiz com a programação dele. Vou dar um exemplo. Imaginem vocês que o seu filho com 20 anos resolva fazer um concurso para a Polícia Militar. Bacana o concurso, hoje paga bem, é uma estrutura bacana. Mas se seu filho, se o espírito do seu filho tiver algum comprometimento nessa área em vidas passadas, ele não vai passar no concurso. Não adianta. Por que que ele não vai passar? Porque os próprios mentores, que são responsáveis pela encarnação dele, vão limitar. Assim, gente, vou tocar num ponto aqui sensível, é aquelas pessoas que cismam que têm que dirigir, mas não têm o dom para direção. Dirigir é dom. É igual andar de bicicleta a nadar. Eu dirijo, mas para nadar eu sou uma tragédia. Não adianta forçar. Se eu for, vai dar errado. Nós já tivemos casos, a Andréia lembra disso, há 20 e poucos anos atrás, e eu vou falar isso, não é porque eu como muito e gosto de comer, não, mas essa mulher vendia uma empada na porta do Mateus. Na porta do Mateus, lembra? Que tinha era uma outra mulher, ela tinha um carro e ela vendia umas empadinhas na porta da fraternidade e frequentava a fraternidade. E veio uma orientação espiritual para ela parar de dirigir. Isso veio numa orientação espiritual. E ela foi prolongando. Até que determinado dia ela chega lá chorando que o carro dela foi roubado. Aí vem a resposta da espiritualidade. Precisaram roubar o carro para separar. Ela estava indo para um ponto. Porque, gente, as nossas encarnações são solidárias. São solidárias. A gente dá até aquele exemplo, né? Numa pedra que depende de 100 marretadas para se quebrar, qual que é a mais importante, a primeira ou a última? Todas são solidárias. As nossas encarnações são solidárias. As nossas necessidades, nós iniciamos o estudo aqui falando sobre o gênero de prova. Gênero de prova. Então o cara vai encarnar, eu vou pegar o nosso companheiro da mesa aqui, vai ser engenheiro. Já dá para deduzir, né? O que engenheiro faz? Constrói. Quem constrói está com necessidade de reparar o quê? O que destruiu. Não é lógico? É uma brincadeira só para a gente raciocinar. Geralmente a espiritualidade vai te levar para um campo profissional que você tem comprometimento com ele. Aí as pessoas às vezes pensam assim, nossa, eu vou para a área do direito e realmente ela tem uma facilidade muito grande. É porque ela já esteve na área. Porque a espiritualidade, na próxima encarnação, vai me trazer do ponto que eu parei aqui. Então, era aquela situação dos antigos, lembra? Ah, meu filho tem que ser médico. E às vezes o cara não tinha aptidão nenhuma para fazer medicina. Ele fazia, entregava o diploma para o pai e ia vender bala. Que era aquilo que ele queria fazer. Por que esses movimentos? Porque, normalmente, nesses casos, que a gente tem esses comprometimentos, a espiritualidade nos leva para aquele meio para a gente reparar. Quando eu falei aqui do exemplo do engenheiro, ou do arquiteto, ou do mecânico, ou do pedreiro, ou do dentista, ou do médico, ou do professor, gente, que é uma profissão mais perigosa do que um professor da primeira infância. Já imaginou? Você está ali
trabalhando, um espírito está tendo um processo reencarnatório e que informações que você passar para ele ali pode comprometer a encarnação dele toda, se você não se ater ao que é didático, ao que é necessário. Porque se você colocar aquilo que você pensa, ou seus desejos, né? Os pais fazem isso, é muito comum no meio. Às vezes você conversa com uma criança e pergunta para ela, qual que é seu desejo? Ela fala, tem uma Ferrari. Ô, gente, isso não é desejo da criança, é dos pais, que projetaram para a criança aquilo. Qual que é seu desejo? Ser um jogador de futebol. Não, o desejo dela é ser criança. É viver como criança, ter oportunidade como criança, para que ela possa se estruturar, para que ela possa receber aquilo que é necessário para ela ir se ajustando na encarnação, porque do primeiro aos 7 anos, o espírito ainda está se ajustando à matéria. Ele ainda não tem uma ferramenta completa que ele possa agir. Então, é onde que é necessário o maior cuidado, o maior amparo. Para fechar o nosso estudo, gente, alguma pergunta? Que a gente vai falando, as coisas vão vindo. Necessário é tudo aquilo que me cobra um trabalho, uma busca. E o necessário para nós hoje, nesse processo reencarnatório, é reaproximarmos de Jesus. Por isso nós estamos no meio religioso, religar, reaproximar de Jesus. Mas reaproximar de Jesus não é ficar adorando uma imagem, adorando os ensinamentos, sem que ele nos produza ação nenhuma concreta. Reaproximar de Jesus é amar o meu próximo, é até ir até o meu próximo e dar condições que ele caminhe, primeiro dentro do meu lar. Esse é o primeiro lugar que eu tenho que trabalhar. Segundo lugar, gente, que me é necessário, no meu processo reencarnatório, aquelas pessoas que me incomodam, que eu tenho dificuldade, aquelas pessoas que eu nunca vi, mas não gosto, que a hora que a pessoa chega e fala, eu nunca vi essa pessoa, mas eu detesto. É ali que está seu trabalho. Porque amar, ou estar próximo daqueles que nos amam, é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso. Então, necessidade é de acordar para o nosso despertar espiritual. E cada um aqui carrega a centelha divina. Carrega tudo o que precisa, tudo o que é necessário para o seu processo reencarnatório, você tem da hora que você acorda, da hora que você deita. Mas o que você vai fazer com isso, a escolha é sua. Se você entender que você deve ficar na frente de uma televisão, olhando Big Brother, olhando futebol e outras coisas mais que tiram a nossa atenção, é um direito de escolha. Mas se você entender também que você pode estudar, que você pode buscar se edificar, iluminar, para fazer uma tarefa edificante, também você vai ter um resultado melhor. Dessa forma a gente fecha o ensinamento, porque o nosso amigo aqui já fez umas 2 ou 3 vezes, é porque eu passei do horário. Esse é um código que nós temos. Desejo muita luz e muita paz a todos, e que a espiritualidade amiga abençoe a cada lar aqui representado nos 2 planos da vida. Nós é que agradecemos. Pessoal, você sabe por quê? Pegando esse ganchinho dele, porque da necessidade da gente, dentro de uma casa espírita, durante as nossas tarefas, o respeito aos horários. Vocês sabem por quê? Deixa eu contar uma história bem rapidinho para vocês. A espiritualidade que nos assiste nas mais diversas atividades do nosso dia, seja estudando, seja trabalhando, seja viajando, seja indo fazer algum tipo de trabalho, fazer uma palestra, o que vocês quiserem, sempre tem um grupo de espíritos nos acompanhando. E quando as tarefas envolvem o aspecto da doutrina espírita, do trabalho em prol da caridade, não é um monte, são muitos. E esses espíritos, o prazer do espírito mais esclarecido chama-se trabalho. É o trabalho que dignifica
a eles e faz com que eles se sintam úteis. Mas o trabalho que eu falo é auxílio, é caridade, em prol do semelhante. Então, eles têm uma agenda muito, muito apertada. Então, quando nós nos propomos, por exemplo, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem faz o evangelho no lar? Nós estamos precisando de mais mão para cima, né, gente? A propósito, a casa tem uma atividade de apoio à implantação do evangelho lá. Só procurar as meninas na recepção, que elas dão mais orientações a respeito. O que é o evangelho no lar? É uma luzinha que a gente acende dentro de casa. Inicialmente, a gente faz a nossa oração, pedindo proteção, amparo, junto, em família, faz uma leitura edificante, faz uma discussão a respeito. E aquele ponto, o horário que a gente escolhe, eu vou fazer 3 horas da manhã. 3 horas da manhã tem uma equipe espiritual junto com vocês. Eu vou fazer 10 horas da noite. Também tem. 7 horas da manhã. Tem. 10, a hora que vocês quiserem. Só que aquela equipe, ela não está dedicada a vocês. Ela tem outras demandas. Então, isso explica, porque dentro da casa espírita, a gente tem que ter o rigor com horários, porque nós temos o amparo da espiritualidade até então. Se nós começarmos a atrasar por N motivos, nós começamos a segurar aqueles irmãos que estão nos amparando naquela tarefa. Por isso, dentro de casa espírita, a gente sempre fala muito sobre disciplina de horário. E o próprio Emmanuel sempre lembrava o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Deixa eu te perguntar, eu faço curso no lar sozinha. Ótimo, sozinha na matéria. Eu coloco paradas de vida, coloco o Evangelho, e agora eu vou pegar aquele Jesus do Lar. Aí eu faço sozinha. Aí eu faço comentário, entendeu? Frutificado. Isso aí, eu fiz muitos anos assim. Eu estava morando longe de casa. No mesmo dia que acontecia aqui, eu fazia no hotel que eu estava hospedado. Fazia sozinho, mas na matéria, tá, gente? Só lembrando, na matéria, porque no espírito, muito. Meus queridos, por falar em horário, estamos chegando ao final da nossa reunião. Aqueles que desejarem tomar um passo ao final da reunião, por favor, formem uma fila aqui à direita. Mas antes tem um recadinho da nossa companheira lá no fundo. Obrigado. Além do que, pessoal, ajuda demais a casa, a manutenção da casa. E os preços, a maioria deles são simbólicos, tá? São doações e as pessoas aqui, as oficinas aqui, alimentam esse bazar com alguns tipos de trabalho. É muito legal. Então, vamos agradecer a Jesus, esse mestre maior, esse irmão querido de todas as horas, a espiritualidade maior que nos assiste em todos os nossos caminhos, por essa bendita oportunidade. Ó Jesus, continue sempre a nos guiar, nos esclarecer, e que tua mão caridosa e amorosa possa sempre nos conduzir por caminhos justos e verdadeiros, ainda que na matéria classifiquemos certas situações como tragédias, bem sabemos que fazem parte de um plano maior e de uma melhora para o nosso crescimento. E nisso eu envolvo também os nossos irmãos do sul do país. Por tudo, ó meu Jesus, muito obrigado e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.